Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós falaremos sobre a situação de alguns indicadores econômicos do Brasil em relação aos seus pares, aqueles países mais próximos da realidade brasileira, para que você possa entender um pouco o impacto, então, das taxas ofertadas no Tesouro Direto sobre os seus investimentos, principalmente os pré-fixados que eu falei no último vídeo. Vini Invest, o seu canal que te traz informações sobre finanças, sobre economia, para que você possa investir melhor. Eu já te convido rapidamente para que você clique aí naquele famoso sininho, inscrever-se e ative as notificações, para que você sempre receba os nossos vídeos assim que eles forem publicados. E além disso, eu te convido também para o nosso grupo do Telegram, está escrito aqui embaixo, para que você também receba diversas informações, matérias e conteúdos diários para se manter bem informado. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição desse nosso vídeo esse site que é muito importante você conhecê-lo, porque ele pode trazer informações valiosas do ponto de vista econômico do Brasil em relação aos seus pares. worldgovernmentbonds.com, não tem BR, grave aí. O que esse site traz de interessante para nós? Eu vou passar as informações, mas eu já te adianto que eu já resumi-las em uma única planilha para que você não precise gravar nada. A primeira informação que ele traz aqui, que eu queria mostrar para vocês, é a classificação, então, pelas agências que fazem, então, a avaliação dos países e faz a classificação do nível de investimento. Então, veja, se você tem um nível AAA, são as cores verdes. Essencialmente, nós estamos vendo aqui a Austrália, diversos países europeus e Estados Unidos. Depois você tem uma outra classificação, que é AA, mais dois As maiúsculos e um tracinho para o A maiúsculo. E assim você vai diminuindo até que você tenha um grau de risco especulativo. O que seria grau de risco especulativo? É o famoso junk bond. E nós temos ele aqui no Brasil, principalmente, a Argentina, olha que situação, e outros países, predominantemente aqui na África. Muito bem, então essa é uma avaliação que essas agências de riscos fazem de investir nos nossos países, no Brasil e em outros países. E eu vou trazer isso para a planilha. Outra informação que é importante aqui nesse site é que nós trazemos aqui as taxas do Banco Central. O que são essas taxas? A famosa taxa Selic. Quanto que cada um dos países está cobrando hoje de taxa de juros. Então o Brasil, por exemplo, está aqui, 2,75. Houve um aumento de 0,75 no dia 21 de março, que foi a última reunião do nosso Copom. E aqui você tem todas as taxas de diversos países e quando que foi a última reunião. Vamos trazer também para a planilha esse tipo de informação. Por fim, eu quero trazer para vocês aqui o CDS. E eu vou explicar para vocês na planilha o que o CDS significa. Vou primeiro mostrar para vocês aqui que é o CDS dos últimos 5 anos, ou seja, para os próximos 5 anos, para que você entenda um pouco mais de que é essa métrica. Veja que essa métrica ela vem trazendo aqui com relação aos países desenvolvidos, é uma relação direta, então, com a classificação que é feita pela S&P, a Standard & Poor's. E ele traz, então, 5 anos do risco, então, de inadimplência. Vamos aqui para a planilha para tentar juntar tudo isso e você entender um pouco melhor. Vamos olhar aqui, então. Brasil. Nós temos uma classificação, então, pela S&P como BB-. Nosso rating é BB-. Isso significa, então, que nós temos uma avaliação ruim, Jancobo. E entre os demais países, somente a África do Sul tem essa classificação. Os outros têm classificação melhores do que o Brasil. Pouca coisa, mas são melhores que o Brasil. Isso faz com que a gente tenha, então, o CDS, que é o Credit Default Swap. Credit Default Swap é um título que, na realidade, ele representa um seguro contra o risco de calote. Ou, em outras palavras, quanto mais alto esse valor, maior o risco daquele país não honrar com as suas dívidas. Então veja que nesse caso, o Brasil está aqui entre esses 5 países que foram selecionados com base no BRICS, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, e eu troquei a China pelo México para não virar covardia, para que a gente tenha então países próximos da nossa realidade. Então nós temos aqui o CDS do Brasil, 226. Isso faz com que nós temos então um risco de inadimplência calculado também naquele site de 3,77. Veja que
À medida que o CDS aumenta, por exemplo, na África do Sul, aumenta, obviamente, o risco da inadimplência. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é, nós temos um risco elevado, mas, entretanto, nós temos a menor taxa de juros de todos esses países. E temos, entretanto, uma inflação bem intermediária. Ou seja, não é a mais alta, mas não é a mais baixa. O que isso gera para nós? Nós temos uma taxa de juros que não está compatível com a nossa inflação. Isso faz com que nós tenhamos um juros real negativo no Brasil. Exatamente, meus amigos. É pior do que os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos estão lá próximo de zero, o nosso está em menos 1,85. Significa que se você deixar o seu dinheiro na taxa Selic, durante um período, você vai receber, em relação à inflação, você vai ter desvalorizado 1,85%. Mas o mais legal dessa tabela é você poder comparar com esses outros países. Então, se por exemplo nós compararmos com a África do Sul, você vai ver então que o risco de investir na África do Sul é muito mais alto. Entretanto, o que a África do Sul fez? Aumentou a sua taxa Selic e fez então com que ela tivesse um juros real positivo. Veja que é o maior de todos. Então ela está captando, então, ofertando por 5,23, a inflação é 3,20. Isso significa que o juros real está em 2%. Talvez compense para o investidor internacional correr o risco na África do Sul, porque provavelmente ele teria aí um retorno mais interessante. Comparemos agora com os outros países. Vejam que os demais países, Rússia, Índia e México, estão muito próximos, o nível deles é muito próximo, tanto do CDS quanto da inadimplência, que gira aí em torno de 1,8% a 1,9%. Inclusive, a taxa de juros deles também é próxima, entre 4% e 4,5%. O que altera é a inflação. A inflação, por exemplo, na Rússia, já está em 5,70%, o que faz que lá também nós tenhamos, então, uma taxa de juros real negativa, assim como também na Índia, 5%, e faz com que a taxa de juros real seja negativa. Entretanto, no México, você, se deixar o dinheiro aplicado com a taxa de juros, você não vai estar perdendo dinheiro em relação à inflação. Em resumo disso daqui tudo, para que você entenda melhor. Nós temos um dos maiores CDS quando a gente compara, então, o nosso seguro contra o risco de calote em relação aos demais países. Isso é que você precisa gravar. Nós temos um dos maiores CDS. Isso já faz com que o investidor fique receoso. Além disso, quando nós olhamos o nosso juros real, nós estamos com juros real negativo. Isso faz com que, então, nós tenhamos um desalinhamento com relação aos nossos pares. E isso pode ser um dos motivos pelos quais o investidor no nosso país está cobrando um prêmio maior. O que é um prêmio maior? É uma taxa maior para investir no nosso país. E é isso que eu quero finalizar aqui nesse vídeo de hoje. Antes disso, eu quero te convidar, se você está gostando desse vídeo e acha que essas informações são relevantes para você, já dê aquele super like. Se você está na dúvida, coloque aí o comentário qual é a sua dúvida. Eu queria ressaltar aqui que todas as fontes foram retiradas, então, desse site que eu apresentei para vocês, excetuando a taxa de inflação que eu retirei aqui de uma publicação recente do Twitter. E aqui, então, eu quero trazer para vocês, então, como que isso reflete, então, nessas taxas de juros. Veja, eu trago para vocês aqui o gráfico para que você visualize melhor o gráfico, então, da nossa taxa de juros futuros 2026. É o DI1F 2026. Veja que desde o dia 4 de janeiro, na qual ela chegou no menor valor, 5,95%, e agora ela está nesse canal de alta desde essa data, desde 4 de janeiro. Esse valor raramente conseguiu extrapolar esse canal. Veja que na data de hoje, dia 30 de março, está tendo uma queda de aproximadamente 1,75%, o que faz com que ele volte para dentro do canal, mais para a parte alta do canal. E mais do que isso, esse valor que nós temos aqui atualmente, se nós formos reduzindo aqui o gráfico, você vai verificar que ele já está se aproximando da época lá de março do ano passado, que foi o ápice da pandemia, ou seja, quando as taxas foram maiores. E o principal que eu quero trazer para você aqui, se nós temos então aqui o DI futuro sendo cobrada essa taxa, nós vamos olhar lá no Tesouro Direto. Veja, 4 de janeiro foi a menor taxa. Então observa comigo agora no site do Tesouro Direto, quando nós vamos aqui agora para o Tesouro Direto pré-fixado 2026. Vejam, a taxa mais baixa nesse ano foi exatamente essa, dia 4 de janeiro. E a mais alta foi a data de ontem, dia 19,
hoje está caindo um pouquinho, assim como naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Então essa é uma forma prática de você poder entender um pouco mais como acompanhar então esse crescimento, principalmente nos títulos pré-fixados. Isso se aplica muito a esses títulos. E você pode então fazer esse acompanhamento, entender um pouco mais dessa questão econômica, acessando esses dados nesse site. Se você gostou desse vídeo, eu te peço novamente, deixe aquele super like. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que você acompanhe e compare os investimentos aqui no Brasil com outros países para que você entenda um pouco mais desse cenário macroeconômico. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.